As singularidades do no autismo. No seu último ensino, Lacan situa a psicanálise no campo dos acontecimentos de corpo. O acontecimento fundador é a incidência de a língua sobre o corpo, que é o gozo do Lacan parte para considerar que é em torno do que gira a questão da existência. Mais adiante, ele enfatiza, cito Lacan, que o nó borromeano é a melhor metáfora disso, que nós só procedemos do Essas considerações permitem interrogar: como pensar o que agita o corpo do autista? Como se dá o acontecimento de corpo no autismo, uma vez que há, nesse caso, uma desconexão do outro? Passemos a um caso. R é um garoto que tem 2 anos e 6 meses quando chega à sessão, apresentando a sintomatologia autística bem definida. Rodava em círculos, emitia sons estranhos, apresentava movimentos estereotipados. Não havia configuração do narcisismo, não havia eu. Ainda que manifestasse o acesso à palavra, evidenciava não querer ceder de seu gozo vocal. Esse caso parece ilustrar o que nos ensina Maleval. Há no autismo um distúrbio da enunciação derivada de uma carência de identificação primordial. Muito cedo, R tomou uma decisão de se fazer sem o outro. Nesse caso, lá onde deveria haver um encontro com o olhar do outro, ocorreu um desencontro, impossibilitando a criança de dar significação à presença do outro. Essa ideia do trauma como contingência é bem diferente da responsabilização que é equivocadamente dirigida à psicanálise de atribuir aos pais a culpa pela causalidade do autismo. Alguns avanços ocorreram durante esse tratamento. Os movimentos estereotipados foram cedendo pouco a pouco, as mudanças na mãe promovidas por um trabalho analítico foram possibilitando à criança tentativas de buscar um lugar no campo do outro. Destacarei alguns aspectos que se referem ao corpo e apontam para a direção da surpresa que envolve essa clínica. Um acontecimento ocorrido na escola, quando R estava com quase 5 anos, evidencia a não constituição do seu corpo. Havia um colega que R admirava muito e costumava ficar repetindo o nome e o sobrenome deste durante todo o período da atividade escolar. Como ninguém conseguia fazer R parar, um dia o próprio colega resolve dar o troco. Promete dar a R um objeto pelo qual ele vem demonstrando interesse, na condição de que vá ao parque, tire toda a roupa e fique nu, ao que R imediatamente obedece. O colega convoca toda a escola aos gritos: venham ver R nu. Diante da risada de todos e da perplexidade de professores, R permanece indiferente. Ter um corpo é cobrir de alguma maneira, é ter pudor. R não se sente mostrando nada. Lacan assinala que ter um corpo é diferente de ser um corpo. Se o ego é narcísico, é porque alguma coisa suporta o corpo como imagem. R não demonstra nenhum interesse pela sua imagem. Ao decidir se fazer sem o outro, ele decidiu o destino de seu corpo e essa decisão não vem da estrutura. O que a análise tenta é romper com esse destino, trabalhar contra essa decisão. Quando R completa 5 anos, sua mãe decide engravidar. A mudança no corpo materno não foi sem consequência. Ele se apropria do significante morfar, extraído dos filmes de Power Ranger, que significa transformar-se em herói. R passa a dizer insistentemente: eu só quero morfar.
Pela primeira vez surge o eu denunciado. Essa transformação acontece através de movimentos com o corpo, principalmente com os braços. Ele passa a morfar em lugares públicos, na sala de aula e nas sessões. Trata-se aqui de ser um copiando o outro. Ao morfar, ele estaria tentando construir um corpo? Os cortes na sessão e o meu oferecimento como o outro mais apaziguador foram permitindo a R tomar a palavra. Agora ele fala de tudo na sessão, principalmente das perdas que ocorreram na família, das quais ele nunca havia falado. Esse ano ele está sendo alfabetizado. Com o nascimento da irmã, surge o 2, ele sai do 1. Ainda que R não fale com seu corpo, a aposta é que ele possa reduzir a sua paixão pelos jogos do computador, que inferniza seus pais, pois essa solução, conforme analisa Cazenave, reduplica a defesa, não conseguindo tratar o real que agita o corpo do autista. Lohan propõe um acontecimento particular de corpo para o autismo. O encontro das palavras com o corpo deixa no autismo uma marca que não pode ser apagada. Um de gozo para R parece não ter se apagado, se repete sozinho. Todas as vezes que há a possibilidade de aparecer um S2, ele fica na iteração do S1. Tentar transformar a iteração em repetição é a nossa aposta. Além disso, o encontro com o analista pode permitir à criança uma segunda chance. Obrigada. São vários os elementos clínicos que realçam a política da neurose histérica vista a partir do 1. O todo homem, junto, o todos, o toda mulher, o ao menos um, o não toda de um, até chegar ao outro para si mesma. Da leitura clássica da histeria, podemos resgatar vários momentos em que Lacan discerne o que a histérica articula em matéria de bancar o todo homem. Pois, nos diz Lacan, ela é tão capaz de fazê-lo quanto o próprio todo homem, ou seja, pela imaginação. Isso quer dizer que nós histéricas não precisamos do falo, temos a imaginação. E acrescenta, se porventura a relação sexual lhe interessar, será preciso que ela se interesse por esse elemento terceiro, o falo. Desde Freud, o sintoma histérico é um sintoma que fala, portador de um sentido que se fundamenta no amor ao pai. Levado à doutrina do 1, poderíamos dizer que no livro 18, Lacan propõe outra leitura da histeria? É uma pergunta. Em português, muitas vezes a gente tem que explicar que é uma pergunta, porque parece uma afirmação. Marie-Hélène Bruce aponta aí a ressurreição da histérica, a nos conduzir a definir o falo como semblante e a aproximar o impossível da relação sexual. Segundo Lacan, para a pergunta o que é a histérica, a resposta do discurso do analista é: vocês verão, seguindo até onde ela nos conduzir. E o que resulta do tratamento é o abandono da enunciação toda mulher para chegar a advir como uma mulher. Uma vez que afirmar toda mulher é a enunciação com que a histérica se decide como sujeito, e é por isso que uma mulher é solidária de um não mais que um, tudo junto, que propriamente a aloja na lógica. Se a neurose histérica é fazer consistir a mulher, toda a sua política se direciona para o que chamo de ter ao menos um. Éric Laurent, por sua vez, nos vem ao auxílio com outra preciosa referência de Lacan, a do Seminário 23.
onde postula uma nova posição do falo, que corresponde ao lugar da falácia, um falo como semblante e que dá testemunho do real, e que, por se encontrar fora da metáfora paterna, permite a Lacan, por este viés, igualmente, retomar a histeria. Ele nos diz da diferença entre o falo dos escritos e este que Lacan propõe no Seminário 23. Um falo fora da metáfora paterna, onde introduz a histeria sem seu parceiro, sem o sentido, quando, geralmente, com a histeria é sempre dois. Ao trazer essa referência, Éric nos esclarece que a nova perspectiva é de uma histeria que se sustenta sozinha. Ele retoma as palavras de Lacan ao apontar que falta um elemento que foi acrescentado há algum tempo, a saber, como deve ser compreendida. Essa histeria sem o dois, sem seu parceiro interpretador, é o que Lacan designa como histeria rígida. Uma histeria sem esse interpretante, que é o nome do pai, é uma histeria que se mantém inteiramente sozinha. E explicita o termo rígido como advindo da cadeia borromeana rígida, embora não haja aí rigidez, apenas no sentido de que se mantém sozinha, unida. Um modo do sujeito, abrindo aspas, né? Um modo do sujeito em que não há necessidade de uma rodinha suplementar, o nome do pai. Se a histeria não se compreende mais, então perdemos as balizas clássicas sobre o sintoma histérico portador de um sentido. A mudança de rumo no ensino de Lacan, Jacques Alain Miller, a localiza no Seminário 19, pois anteriormente Lacan havia dado o privilégio ao outro. É no Seminário 19 que insiste no que separa S1 de S2, deixando para trás o binário. A doutrina do recusa o binário, tornando-se valiosa a referência aos neoplatônicos no momento em que se avança na questão do real na experiência analítica, que é o que o Seminário 19 representa. Nesse sentido, a histérica rígida estaria fora dos parâmetros do sintoma histérico, cuja política se endereça, no dizer de Lacan, ao que ele chama de ter o ao menos um. A outra leitura da histeria incide na direção do tratamento, que não visaria, assim, a perpetuação do dois com a histeria, ou seja, uma estagnação em torno do eterno sentido a dar ao sintoma, ao seu sintoma. Assim, entendo que com a histeria rígida se trataria de uma perspectiva do discurso analítico no final de análise, como o abandono da enunciação do toda mulher, escapando assim à política da neurose que, apoiando-se nas possibilidades oferecidas pela tendência perversa do desejo masculino em fazer consistir a mulher, por um lado, e em fazer consistir a posição de toda mulher, e dessa forma servindo ao todo homem. É uma citação do Éric. Poder-se-ia dessa forma chegar a esse outro para ela mesma, uma espécie de não todo que, em minha singularidade, se traduz por um não toda de um. Boa tarde. Para uma discussão sobre a lógica do tratamento, gostaria de trazer um aspecto da minha experiência como analisante que diz respeito à relação com o trauma e com o acontecimento de corpo. Vou tomar como referência o modo pelo qual Jacques Alain Miller
vem procurando formalizar a experiência traumática a partir do discurso analítico. Ou seja, a perspectiva de considerar o encontro traumático como resultado do encontro, do choque entre a língua e o corpo, produzindo como resultado um acontecimento de corpo. Este acontecimento de corpo, impossível de ser abolido, está associado a um gozo experimentado como desviante em relação a um suposto gozo primordial do corpo. Ele não só é experimentado como desviante ou perverso, mas também como o que se repete, como a reiteração do mesmo um. À luz dessa perspectiva do trauma e do acontecimento de corpo, gostaria de apresentar aqui a hipótese de que pelo menos 3 temas em torno dos quais foi construída minha experiência de análise podem ser considerados como 3 versões, 3 distintas roupagens para um mesmo acontecimento que se reitera por sob esses disfarces. Refiro aqui a minha relação com o nome Avraham, à cena diante da pílula ou da cápsula a ser engolida e ao evento da cirurgia para a criptorquidia, que pretendo desenvolver em meu testemunho de domingo nas jornadas da EOL. Com relação ao nome Avraham, relembro que este meu nome do meio, do qual só tomei conhecimento por volta dos 12 anos de idade, em função de um desacordo entre meus pais, foi algo que procurei fazer desaparecer do meu nome próprio, usando estratégias diversas. Em análise, pude me dar conta que a recusa deste nome estava associada a um gozo do sacrifício. Por meio de uma identificação aos personagens bíblicos do sacrifício de Abraão, me via enredado na provação do pai, Abraão, que não hesita em sacrificar seu filho em nome da fé num Deus obscuro, mas também me via identificado ao filho, Isaac, como aquele que deveria ser sacrificado em nome dessa fé. O enredamento aqui se apoia sobre uma forma linguística, já que meu primeiro nome significa, em inglês, carneiro, aquele que finalmente foi tomado em holocausto na cena bíblica. A cena diante do medicamento na forma de pílula ou de cápsula a ser engolida remete a passagens vividas com certo horror na infância e adolescência. Quando eu ficava doente, meu pai, pediatra, procurava me medicar com remédios na forma de pílulas ou drágeas. Eu simplesmente não conseguia engolir o remédio dessa forma, o que aumentava a cólera de meu pai e me atirava num estado que variava de uma espécie de fading até um estado de horror, de gozo insuportável. Com relação à cirurgia para a criptorquidia, cirurgia a qual fui submetido aos 8 anos para a recolocação de um testículo no saco escrotal, posso dizer que ela foi vivida com todas as características de um trauma. A impressão de que algo mortífero havia tocado meu corpo, a ideia de que ela não teria sido bem-sucedida e que, portanto, deveria ser repetida e que isso poderia finalmente ter um destino trágico. Diria que essas passagens, a relação entre o nome Avraham e meu nome próprio, a dificuldade em ingerir uma draja ou pílula e a cirurgia para o deslocamento do testículo para o interior do saco escrotal, indicam todas elas a necessidade de introduzir um elemento no interior de outro. Direi ainda que elas seriam minhas versões, minhas repetições do choque do significante com o corpo.
Nessas três situações, algo deveria ser introduzido como um forçamento, seja no meu nome próprio, seja no meu corpo. Apesar do caráter contingente que produziu cada um desses acontecimentos, um enredamento fantasmático dá a cada um deles o caráter de necessidade, do que não cessa de se escrever. O que se produz a partir desse encontro é experimentado como uma inconsistência, como um vazio, ao meu ver, versões do significante da falta no outro. As versões do trauma indicam que esse vazio não pode permanecer como tal, que ele deve ser preenchido, muitas vezes pela mão de um outro cruel, assim inventado, e que insiste em fazê-lo. E através de minhas recusas, reitero um gozo que realimenta este circuito infernal. Constato também em análise que procuro tamponar esse vazio com a minha instalação em seu lugar. Não há um vazio em meu corpo, eu mesmo o habito na forma do clandestino. Não há um vazio ou um furo a ser preenchido, uma vez que meu olhar aí se localiza e é daí que avisto o mundo. Uma intervenção do analista no momento propício da análise, ao apontar para a minha mochila e dizer: eis a mochila do clandestino sempre pesada, em francês sac à dos, produz um impacto sobre a defesa que aí havia sido erguida, fazendo-a vacilar. Mais fundamentalmente, o que se produz é uma mudança de estatuto desse vazio em minha relação com ele. Me dou conta de que esse vazio não é algo a ser preenchido e que todas as vezes que eu procurava preenchê-lo, eu encontrava o pior.